meus amigos que me acompanham nos meus vídeos. Eu quero dar algumas dicas para quem quer começar a ler a Bíblia. Se você quer começar a leitura da Bíblia, mas não sabe por onde, não entende, eu quero que com essas dicas você seja edificado, você tenha muitas dúvidas sanadas. Bom, a Bíblia, a palavra inspirada pelo Senhor nosso Deus, foi escrita por mais ou menos 40 pessoas, porque tem a carta aos Hebreus que nós não sabemos quem fez, e ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento, antes de Cristo nascer. Novo Testamento, depois que Jesus nasceu. E se você, meu amigo católico, quer assistir esse vídeo, lhe convido a assistir também, pois a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática. E aqui eu tenho no meu canal um videozinho que eu fiz há muito tempo atrás, quando eu nem tinha capinha dos vídeos ainda, em que eu explico o índice dos livros da Bíblia, que nós chamamos de cânon bíblico, que ali mostra a ordem em que os livros da Bíblia aparecem e o propósito de cada um. A palavra do Senhor, inspirada por Deus, ela é maravilhosa porque o Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, ele tem muitas profecias, muitas coisas que apontam que o Salvador ia nascer de tal e tal forma, de tal e tal jeito, morrer de tal e tal jeito, tudo. E aí todas essas profecias do Antigo Testamento, elas se encaixam como uma engrenagem perfeita no Novo Testamento. Então provando realmente que Jesus é o Salvador, o Messias, o escolhido de Deus para salvar as nossas almas. Então, conhecendo a Bíblia, você vai se encantar, se impressionar com tudo isso. E a palavra do Senhor, hoje nós temos recursos maravilhosos aqui no Brasil. Nós temos várias traduções da Bíblia. Por quê? A língua portuguesa, ela é riquíssima. As Bíblias, por exemplo, traduzidas por João Ferreira de Almeida, que foi o pioneiro da tradução da língua portuguesa, ele pegou os escritos lá de Martinho Lutero, de alemão, de inglês, e trouxe para a língua portuguesa. Então, elas apresentam, por exemplo, um português mais rebuscado, um português, por exemplo, vós sois a luz do mundo. Já existem traduções mais novas da Bíblia, que são traduções de uma língua portuguesa mais coloquial, mais do dia a dia. Por exemplo, os pronomes que não se usam mais, por exemplo, vós sois. Nas outras traduções fala vocês são. Por exemplo, a frase que Cristo falou, vós sois a luz do mundo, nas outras traduções está escrito vocês são a luz do mundo. A mensagem é a mesma, o conteúdo é o mesmo, mas como a língua portuguesa ela é muito rica em recursos linguísticos, os pronomes são diferentes porque o vocês está em uso, o vós já caiu em desuso. Então, o que eu posso recomendar traduções? As de João Ferreira de Almeida, eu, por exemplo, conheci a Bíblia nessas traduções, então eu tenho na minha mente alguns versículos nessa tradução, são a Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Revista e Atualizada, que a maioria do Brasil usa essa tradução, a Almeida Revista e Contemporânea, que é uma tradução que pouco foi usada, mas também é muito boa, e depois tem a Nova Almeida Atualizada, que é muito boa também. E fora isso temos a Nova Versão Internacional, que é a que eu uso nos meus vídeos, que é uma tradução que foi feita também em inglês, em espanhol, que eles pegaram lá os manuscritos originais, que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, e pegaram para trazer para o idioma contemporâneo. Então, no caso da NVI brasileira, eles pegaram lá o grego, o hebraico, o aramaico e traduziram para a língua portuguesa de hoje. No caso, o vocês são a luz do mundo. Então, viram por que tem tantas traduções? Porque a língua portuguesa, ela tem diversos níveis, ela é muito rica, ela é um leque aberto, assim, incrível. Eu gosto muito de estudar português. E a língua portuguesa tem traduções mais para o dia a dia ou traduções mais rebuscadas. Fica a seu gosto, a seu critério. Então, queridos, a mensagem da palavra é a mesma. E assim como nas Bíblias protestantes, nas católicas também existem muitas traduções da Bíblia. Basta você escolher qual que você gosta mais. Mas a mensagem, o conteúdo é preservado, é o mesmo. A prova está na década de 40 agora do século 20. Foi descoberto os rolos do Mar Morto, você pode pesquisar. E o conteúdo era igualzinho ao conteúdo da Bíblia em todas as outras traduções e versões do mundo. Então, queridos, eu termino dizendo que também existem hoje em dia os recursos de aplicativos da Bíblia. Os aplicativos, você pode ler a Bíblia em várias traduções no mesmo aplicativo, você pode ouvir a Bíblia em áudio, e isso é muito bom, por quê? Porque muitas pessoas têm dificuldade na leitura.
Uma das maiores dificuldades, por exemplo, aqui no Brasil, é que as pessoas leem uma frase ou parágrafo e às vezes elas não conseguem entender o que estão lendo. Então, querido, como é que se resolve esse problema? Talvez você está me assistindo e pensa, eu sou assim, eu leio um parágrafo, uma frase, mas eu tenho que ler 2, 3 vezes para entender o que está escrito. Quanto mais ler, mais conseguimos compreender o que estamos lendo. Então, como resolver esse problema? Com a prática da leitura. E se você, por N razões, cansa ao ler ou tem dificuldades de interpretação, ouça a Bíblia em áudio. Existem muitos aplicativos gratuitos da Palavra do Senhor e você pode ter acesso a vários. Eu tenho um, por exemplo, que eu gosto muito, ele se chama YouVersion, que ele tem a Bíblia em várias traduções. Queridos, espero que essas dicas tenham ajudado. E se você quer começar Antigo Testamento, comece pelo livro dos Salmos, que está bem no livro da Bíblia. E aí você vai conhecer Provérbios, Eclesiastes, coisa mais linda. E aí você depois começa a ler todo o Antigo Testamento, entendendo que ele é uma preparação para a vinda do Salvador, narrando a história do povo hebreu, que é o povo aonde Jesus ia nascer. Depois o Novo Testamento, começando pelos Evangelhos, porque Mateus, Marcos, Lucas e João relatam a vida de Jesus Cristo aqui na Terra. Todos os fatos maravilhosos que aconteceram e seus ensinamentos lindos. E daí, conhecendo os evangelhos, você já estará apto também para ler as cartas maravilhosas, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João. Coisa mais linda, a palavra do Senhor. Queridos, quanto mais você a conhece, mais você se apaixona. É impressionante. Amamos a palavra do Senhor. É ela que nos sustenta, que nos orienta. Queridos, essa é a razão de ser deste canal. Propagar a palavra do Senhor, que é o nosso alimento. Até o próximo vídeo.